Olá, boa tarde. Vocês estão bem? Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Então eu já vou começar. Ih, Aí, gente, deu certo, foi isso? deu certo! Oi, Sol! Pera aí que você entrou, cortou minha cabeça. Pera que eu vou sentar mais para baixo. Pera aí. Eu espero. Tudo bom. Um monte de gente que eu não conheço tá entrando aqui, ó. Solange, E o bem-vinda. Não sei se você tá aqui Paulo. ainda, tá põe. Ah, tá aqui ainda, já até cumprimento. Eu gosto da Solange. Já gosto de Solange. Solange é aquela que cumprimenta na live. O Paulo, é assim, gente, entrou, fala um oi, pelo menos. Nossa, que sucesso, né? Enquanto a Emily arruma a câmera dela, o Gabriel, o Ivo. Então, quantas pessoas tá entrando aí, a gente vai conversar hoje, né, Emily, sobre esse ciclo, né? Oi, meu Ó, manda amor. beijos. Oi, Paulo. Oi, Gabriel. Gente, Gabriel. Menino. Gabriel, Gabriel, eu falei pra você, Emily. Não Eu é? falei pra você. Porra. Oi, pode falar palavrão, Ou produção? não pode, Pode. é 5 horas, 5 horas, é Ó, horário pequeno. já Fala passou. aí, Ivo. Salve. Ah, Amanda, tá vendo? Pessoal educado, assim, sabe, pessoal que chega assim pra live. Vai ser rápido, dura uma horinha, a gente vai falar sobre um projeto, enfim, mas que bom que vocês estão aqui, O pessoal bem-vindos. vai chegando, né, Magno? Acho legal também. Tem aqueles curiosos, né, Emily, que nem sabe, vê lá a sementeira, a Magna ao vivo, nem sabe o que tá acontecendo, tá chegando, né? Vê a bolinha Bem-vindos também. piscando, vai entrando, né? E vai, ele gosta também, a atitude, tá ali, ó, segue, né? Bom, mas vamos falar pro povo o que que é, para quem não sabe, o que que é Bora. essa nossa livezinha de hoje. Para quem ainda não viu, sexta-feira, dia 16, tô certa? Que eu já tô trocando todas as bolas. É Sexta-feira, isso. dia 16, começa o ciclo Palavras Mágicas, um ciclo de encontros que eu e Magno criamos, pensamos, inventamos. Eu sonhei, aí eu contei o sonho pro Magno, o Magno falou bora, e aí é isso. E aí, E foi. às vezes os sonhos se materializam. E aí, esse foi o caso. E começa na sexta-feira. E aí, essa semana, a gente combinou de fazer umas lives, todo dia às 17 horas, que é o horário do ciclo, né? O ciclo é 16, Uhum. 17, 18 e 19. Sexta, sábado, domingo e segunda. Todos os dias às 17. Então a gente quis fazer esse esquenta. Eu tô chamando de esquenta. Eu não sei se o pessoal usa essa expressão ainda. Ainda usa? Eu não sei, Emily, eu não sei, mas eu acho que é uma ideia de você ir esquentando mesmo, né? De você ir, né? Ir se É, adaptando e aquecendo, né? Entrar para a um partida, não dá para entrar sem aquecimento. aquecimento, Isso. né? E Acho que é aí isso. eu e Magno, a gente teve a sorte de convidar pessoas, de pensar em pessoas que a gente admira, que a gente entendia que tinha, assim, que podia trazer outras vozes, outras palavras para a roda. E aí é isso. Aí a gente criou esse elenco. A gente criou, não, a gente convidou esse elenco. E esse elenco aceitou. Todo mundo topou, né, Magno? Ninguém não Não teve pôde. nenhuma recusa. Não teve nenhuma recusa. Essa foi a primeira vitória do ciclo, né? Tudo que a gente quis, a gente teve. A Isso é gente muito legal, teve. né? Muito, muito legal. E aí Ah, é temos aqui isso. o pessoal interagindo, desculpa, Emily. É que assim, a Usa o quê? Samara, a Ah, tá. Raquel e a Flor de Baobá, que deve ser a Mariana Fer, que está usando esse perfil, elas falaram que É. usa a palavra aquecer. Então, aquecimento, é o esquenta mesmo, tá oficial agora. Então, pronto. Aí, o esquenta, eu vou falar agora e depois a gente fala no final. O esquenta essa semana é hoje, eu e Magno, Uhum. os curadores. A gente chama de curador, mas acho essa palavra um pouco esquisita, assim. Eu nunca usei. É a primeira É, vez que eu tô eu achei, usando.
achei esquisito também, viu? A gente pode conversar sobre ela, mas eu tô pensando mais no processo de cura do queijo, sabe quando o queijo tá curando? Ah, Daí eu faz pensei que sentido. dá mais jogo aí, né? Dá mais jogo. Mas Eu, vamos conversando daqui a pouco sobre isso. agora, quando eu falo curador, eu penso em alguém que cura queijo. Olha, olha o poder aí, as palavras É isso, tá vendo? plásticas. Aí amanhã vai ser Magno e Dica. Dica, como é que fala o nome dele? Dica De Karl Marx, de Karl Marx. isso, o É, contemporâneo. na quarta-feira eu vou conversar com a Priscila Harder. Na quinta eu converso com Areta Sadik. E na sexta começa. Começa. Essas Sexta, pessoas. A sexta é o dia. É o dia D na hora H. Ai, meu Deus. Mas deixa pra lá isso aí. Aí, só para concluir, aí a gente engata na prosa, Magno, é que essas pessoas, por que a gente chamou essas pessoas? Porque essas são as pessoas que vão trazer os trabalhos artísticos para o ciclo. E aí a gente achou que seria bom a gente bater um papo, porque os outros convidados já estão participando exatamente de conversas. E essas três pessoas, mais a nossa ilustre contadora de histórias cubana, Mirta Portillo, estão trazendo para o ciclo apresentações artísticas. Aí era bom bater um papo com eles, por isso que a gente pensou neles, né? acho que é um jeito de partilhar um pouco do que movimentou nossos pensamentos para escolher eles também. Né? Eu Uhum. acho que teve uma coisa muito bacana, né? Tanto das apresentações artísticas como nas conversas. A gente pensou que as pessoas que são convidadas, elas escolhem o que elas querem dizer, né? Eu acho que isso é uma coisa super, não sei se vocês estão assistindo aqui, estão escutando, já participaram de festivais ou se foram convidados, mas em geral, às vezes tem uma pauta já do que é um Hum. tema da mesa, né? E, e a gente teve umas conversas com esses artistas convidados, e acho que amanhã, terça com Dica, quarta com a Pri e na quinta com a 40. Quareta, a gente consegue conversar um pouco do que foi a ideia de convidar cada um deles e deles também apresentarem o trabalho deles, porque é só uma apresentação artística. Para além da apresentação artística, existe todo um caminho que eu acho que nesses 3 dias a gente vai poder conversar um pouco mais para conhecer essas escolhas. Sim. A Linete aí, ó, que linda. Tá vendo? É, Mari tá aí, Linete entrou agora, são convidadas ilustres deste ciclo. Mas, ô Magno, eu Conta. pensei de fazer uma pergunta para você. Mas assim de improviso. Vamos lá, gente. É, de Stand-up, porque aqui improviso. também. É isso. O negócio aqui é assim. Eu fiquei Gravem, pensando, registrem tudo para a gente ter acesso. Tá, é isso. Eu tenho que gravar. É uma moça chamada. Cadê a nome dela aqui? Patrícia Helena. grava e Patrícia registra tudo para a Helena. gente ter acesso. Vamos gravar, vai estar tudo no YouTube da Sementeira depois Isso. que, que acontecer, né? O ao vivo, os É. ao E vivos. se essa conversa for boa, se não tiver nenhuma gafe, a gente deixa até gravado no Instagram da Sementeira, não é verdade, Emily? Essa conversa aqui, Essa aqui, essa aqui. esta Se está. for boa, essa aqui. Não, se for boa, né? No Só se for final, boa, né? no final a gente faz uma enquete para o pessoal mandar umas É cara isso. felizes, umas cara tristes. Se rolar, a gente deixa. Temos 13 pessoas acompanhando, que vocês fiquem no final para fazer essa enquete, se deixa ou não deixa gravada. É pouco tempo, daqui a pouco, 50 minutos para acabar. Quase nada. Quase nada. Ô, Mánigo, me diz aqui. Mánigo, eu tô sacaneando o Magno, porque minha filha Amora vê foto sua no meu computador com frequência nesses últimos tempos, né? Aí vira e mexe, a Amora vê, aí a Coitada. Amora vem e fala: ele é gentil. Hoje ela falou assim: ele é gentil, né, mamãe? Outro dia ela falou Olha, assim: gente. ah, é o Mánigo, ele é meu amigo, né? Ela adora você, ela É, vê sua foto no meu perfeito. computador, ela já fala, ou é meu amigo, mas ela chama o Magno de Mánigo, como muitas crianças por aí. Ô Uhum. É Mánigo, Mano, igual ao meu segundo nome. Até 7 anos é mais comum do que Magno. o povo das crianças te conhece mais como Mánigo. Então, minha Mas pergunta para diz aí. você, Ah, minha pergunta para você é a seguinte: é,
eu nunca, a gente pode entrar já juntando com aquela coisa da palavra curadoria. Eu nunca tinha feito isso. Foi a minha primeira experiência como, assim, já fiz uma vez, assim, mas é tipo dando pitaco, não tinha responsabilidade nenhuma. Ah, o que que você acha de fazer assim, chamar fulano? Ah, legal. Ah, e se chama, assim, eu tinha feito assim muito informal, muito pitaco. Mas aí, então foi uma primeira experiência para mim. E aí, esse lugar de pensar um evento, um conjunto de ações, né, que no nosso caso são conversas e apresentações artísticas, mas poderiam ser outras coisas, oficinas, enfim. Sim. Eu fiquei me sentindo no começo, não, acho que até o final, fiquei me sentindo meio, não sei, sabe, terra dos outros, que a gente tem que pisar devagar? Eu fiquei pisando devagar, assim. E aí eu queria saber de você como é que foi essa experiência. Aí a gente pode até entrar nessa coisa da palavra curador, curadora. É que eu não soube outra palavra para botar, mas já pensemos para os Mas, próximos. mas é legal essa palavra, né? Eu acho que isso tem a ver também com... Bom, gente, eu vou respondendo aqui, tá? Vocês estão acompanhando aí, ó, de vez em quando eu dou uma olhada aqui nos comentários, vocês fiquem à vontade, conversa com a gente também. E eu vou falando, porque assim, tem coisas que a gente faz é falar. Então eu e a Emily aqui, a gente já falou bastante, desde o final do ano passado até hoje. A gente conversou, mas tem muita coisa para ser conversada ainda, né? E essa pergunta é muito boa, porque eu acho muito boa. Porque a gente está o tempo inteiro, né? Por exemplo, o nome do ciclo. Vamos começar pelo nome do ciclo. Ciclo É, Palavras Mágicas. Né? E a palavra, a expressão palavras mágicas, assim como uma das palavras que a gente vai conversar como encantamentos, né? A magia, ela, no meu ponto de vista, e acho que compartilhando com a da Emily também, ela foi meio que surrupiada para um lado meio vazio das coisas, né? Então, ela tem uma força, né? As palavras, elas são mágicas, já, em muitas instâncias elas são mágicas, né? Em muitas instâncias elas fazem coisas que a nossa cientificidade não acredita que seja possível, né? Então a gente, não, como assim, né? E como assim? E exemplos existem mil, histórias aos milhares. Mas, voltando a esse trabalho, quando a Emily chama para fazer curadoria, daí o que me vem na minha cabeça, Magno, primeira coisa que me vem na minha cabeça, eu volto lá em 2010, onde eu escutei pela primeira vez a palavra curador, que foi quando eu trabalhei na Bienal de Artes, na 29ª. E o curador lá, né, eu esqueci o nome dos dois, um é o Moacir dos Anjos, e eu esqueci o nome do outro, mas eles eram tratados assim, tipo, o curador, né? O você viu o curador. Samara aí falando curador? Curador, meu avô, para Sim. pessoa benzedeira. Não, mas eu vou chegar nesse ponto também, a Samara. A Samara é uma pessoa que conversa bastante sobre várias coisas, a gente tem vários insights, assim, mas esse primeiro curador era uma coisa assim, uma coisa quase que inalcançável, né? Mas uma pessoa que escolhe, Uhum. né? Então, a pessoa que tem o poder de escolha, é a pessoa que tem o poder de escolher, é um poder mesmo, né? Você tem um poder e todo poder tem sua responsabilidade. Então, quando o Emily conversa assim, né? Tipo, você quer ser curador comigo? Eu falei, poxa vida, né? Então eu vou ter o poder de escolha, né? E aí, pensando historicamente, né, da população, a população preta, a população negra, quais foram os lugares que foram nos dados de poder escolher, ou que foram conquistados de poder escolher, né? Então, a responsabilidade, ela sobe o tanto, né? Qual é essa responsabilidade de escolha, né? É uma responsabilidade histórica. E aí, aí eu tinha duas opções, né? Sim ou não. Aceito ou não aceito essa responsabilidade. E acho que eu tenho estudado bastante, né? Acho que tenho conversado bastante, tenho pensado bastante a respeito de tudo isso. E aí, modéstia à parte mesmo, deixando a modéstia de lado porque acho que ela às vezes atravanca e às vezes ela impede que a gente movimente algumas coisas, eu resolvi aceitar. Eu resolvi aceitar esse desafio que é uma super de uma responsabilidade. Primeiro porque é uma curadoria feita com dinheiro público. Então é um dinheiro que não é
a Emily, né? Vocês acham que a Emily é mecenas, né? O pessoal acha que né, teve essa árvore envelhecida, você acha que foi ela que plantou, foi o tataravô dela que plantou. Não foi, gente. É outro processo. É dinheiro público, Aldir Blanc, né? Aldir Blanc, então, é um dinheiro. Então, é uma responsabilidade gigantesca, mas é uma responsabilidade que eu topei fazer. Então, nesse sentido, foi tranquilo, né? Nesse sentido, tipo, foi decidir. Então, beleza. Então, mas me veio essa primeira curador. Quando eu coloquei a primeira divulgação, uma tia minha muito engraçada, a tia Isa, a tia mais engraçada, assim, que as outras tias são ótimas, mas a tia Isa e as outras tias vão concordar plenamente, é a tia mais engraçada, porque é muito rápido de piada, muito o tempo inteiro. E ela comentou lá no Messenger lá, que ela falou assim, nossa, que chique, meu sobrinho curandeiro. Ela colocou curandeiro, né? Aí eu achei boa, eu achei divertida isso. Se fosse para ser curandeiro, eu não aceitava, porque eu acho que precisa um pouco mais. Mas curador, acho que foi um caminho legal. E só não me estendendo muito aqui, e legal por ser junto com Emily, né? Porque a Emily, a gente já se conhece, sim, né? Até escrevi um texto esses dias. Então, o Magno disse sim, aceitou o convite de curamento. Falando em tia engraçada, tá o Thales aqui. O Thales, depois escreve aqui a sua definição da curadoria, né, de curadoria. Ele tem uma definição ótima. O Thales é um grande poeta. Que lindo, quero saber. Não, mas é da mesma linha da tia Isa, sabe? Enfim, esse pessoal é engraçado. Mas o legal de fazer com a Emily foi justamente dessa possibilidade de poder fazer junto, né? E assim, surpreendentemente, não que eu não esperava, mas surpreendentemente a gente trabalhou mais fácil do que eu imaginei que a gente ia trabalhar. Já sabia que ia ser fácil, mas não sabia que ia ser tão simples, né? Foi vai, volta, vem, volta, o humor, você viu, quem está aqui desde o começo, viu que ela soltou 3 ou 4 piadas que eu soltaria, e que alguém falou, nossa, que ridículo, Magno, e foi ela, não fui eu. Adoro! Então, o humor vai, e a gente tem uma visão de mundo muito parecida, né, no sentido da construção, né, do que a gente quer fazer com as histórias, e o que a gente pensa de um futuro próximo, o que a gente pensa desse presente, politicamente falando. Então é isso, contando um pouco aí. Mas devolvo para você, Emily, como é que foi esse processo, esse pisar devagarinho que você falou, né? Conta um pouco mais aí, o que foi esse vem de lá, pequenininho, né? Mas alguém me ensinou a pisar nesse chão devagarinho. Quem te ensinou a pisar no chão devagarinho, Emily? Ó, antes de falar, a Patrícia está dizendo, dicionário etimológico aqui no meu colo, curador cai direto em curandeiro. Patrícia Helena. Sérgio Doce disse, o termo curador deriva de curar e significa aquele que zela e cuida de alguma coisa e a ela dá atenção. Lembrei daquele poema, Guardar do Antônio Cícero? Antônio Cícero. Tá vendo, ó? É isso, foi assim o tempo inteiro no nosso processo de conversa. Foi, né? Foi mesmo. Já achava que ia ser incrível, mas foi muito, muito tranquilo mesmo. Então, a minha sensação é de estar ocupando um lugar que eu nunca tinha ocupado. E por isso pisar devagar, né? Quando você fala é um poder, eu não tinha pensado nisso desse jeito, mas é um poder, né? Então, uma coisa que a gente, numa das primeiras reuniões que a gente conversou, que a gente era para ficar 1 hora, ficou 3, a maior parte do tempo, olha lá, Thales está dizendo. Thales. A primeira coisa. Vai. Que você precisa fazer é saber se é capaz de curar ou não alguma situação de patologia narrativa. Só assim saberá se pode ou não ser um curador. Caraca! Eu vou ter que... Como é que eu faço para salvar isso? Depois você me manda. Manda, ele escreveu lá no Message, manda para você depois. Uau! Nossa, patologia narrativa, cara, tem tudo a ver com as coisas que eu ando me metendo agora. Mas o que eu estava dizendo, Thales, obrigada, viu? Muito obrigada.
Então, aí eu não sabia se eu era capaz de curar, se eu era capaz de fazer as escolhas certas. Mas a primeira coisa que eu soube, quando eu soube que o projeto ia acontecer, é que quando eu soube quando o projeto ia acontecer, não, mentira, quando eu fui escrever o projeto, foi que eu não ia ser capaz de fazer sozinha, que eu precisava de alguém. E como eu escrevi lá no post, o Magno entrou dando estrelinha, cambalhota e pirueta no meu pensamento, assim, é ele. Tipo, eu tinha 2 dias para escrever o troço, falei com ele rapidinho, não pensei. Se ele tivesse falado não, não sei quem seria, não tinha a menor ideia, não pensei, não tinha outra opção. Iria descobrir depois, mas. Então entrar, ocupar um lugar que eu nunca tinha ocupado, por isso calma, por isso companhia, por isso alguém para dar a mão, por isso ir devagar, por isso escutar muito, por isso tentar abrir os olhos para tentar ver o que eu não estou vendo, por por isso também saber que é um lugar que a gente ocupou dessa vez e depois não ocuparemos mais, outras pessoas ocupam e depois quem sabe se quando e se rolar um próximo a gente ocupa de novo e assim Uhum. vai seguindo, né? Eu acho que falando em poder, para concluir, falando em poder, o problema não é o poder faz parte das relações, né? Não tem como não existir relações de poder. O problema é quando essas relações de poder são fixas e só beneficiam um lado e não o outro. Como é que essas relações de poder, de autoridade, né, e não exatamente de autoritarismo, numa relação de poder, agradeço ter ocupado esse papel agora, nesse projeto. É isso. Isso, e eu acho que nessa linha, Emily, é isso, né? A disputa é, é uma disputa pelas palavras, Uhum. né? A gente vive o tempo inteiro, né? Vocês devem concordar, né? A pessoa que entrou, a encomenda encantada acabou de Encantada. acenar pra gente. Uma encomenda encantada acabou de acenar pra gente, né? É uma coisa assim, que se a gente parar para pensar na coisa em si, né? Ela é interessante. Olha, A, Adriana. a Adriana, essa Adriana, moça é a nossa que mandou um beijinho, assessora de imprensa. É muito maravilhoso. Até pouco tempo eu nem sabia o que um assessor de imprensa fazia, Adriana. Agora, graças a você, eu sei. e, e a gente está numa disputa o tempo inteiro, né? Que histórias a gente deixa de contar? E ao deixar de contar essas histórias, o que acontece? Uhum, Né? E que histórias estão sendo deixadas de contar e o que está acontecendo com a gente? Quais histórias estão sendo contadas o tempo inteiro e a gente está no looping que a gente não está nem entendendo direito que é uma história que está sendo contada. é. Então, entrar com um festival, um ciclo de palavras, para conversar sobre as palavras, né? Fazer essa pausa na sexta, no sábado, no domingo e na segunda, né? E depois a gente conversa porque é sexta, sábado, domingo e segunda, mas de pensar nesses tempos, né? Esse convite para a gente parar e conversar sobre determinadas palavras. Hum, Palavras essas que a gente tinha algumas nas nossas cabeças, partilhamos com os convidados e surgiram outras. E são essas que vão ser conversadas. São essas palavras que alguns dos nossos convidados escolheram conversar. Né? Então, eu acho que esse convite para a gente parar, para a gente pensar o que é esse poder mesmo, né? Esse poder das palavras, para a gente pensar onde que estão indo essas histórias, uhum, esses mundos que cada um está criando, acho que a gente pode dar um salto enquanto grupo, se a gente conseguir estar junto, acho que mais interessante. uhum. Essa audácia. Também acho. A audácia é bom. É porque esses dias, sábado eu estava dando uma oficina. Alguém O Emily, perguntou, oi, é, alguém, só a Heloísa Pires Lima, né? Heloísa é, Pires Lima, né, é o que um é o curtir? curtimento. Ah, que a Heloísa falou aqui em cima que curar o couro é curtir o couro. Aí ela diz curar a palavra. O que é o curtimento? O que é o Ah, curtimento, Magno?
não sei, nessa fase que a gente só tá fazendo as curtições nas redes sociais, né, Heloísa? Dá uma luz um pouco maior aí para nós. Eu não sei como é que é o processo de curtir o couro. Tem a ver com Será secar, que é com... talvez? É, deve ser, não deve ser tipo chegar o cabra lá com um couro bonito assim, e daí esperar 10 pessoas fazer isso aqui, né? Não, com certeza não é isso. Curtimos, curtimos, vamos fazer um curtimento, não é isso. Mas Não. é isso, né? Os urbanos, né, Emily? São esses lugares Ah, também, né? pois é. Mas eu ia te contar que eu tava dando oficina sábado e não sei que dia a gente foi parar numa conversa e aí me saiu isso assim, né? Que a gente não enxerga a linguagem. Muitas vezes a gente esquece que a linguagem também é um lugar de poder. E é meio que sobre isso que a gente está falando, né? Ah lá, o Sérgio está dizendo secar ao sol, curtir o couro. A gente pode pensar nisso, curar as palavras, no Hum, sentido de cura, de secagem, De dar tempo para elas, né, Emily? de dar Eu acho tempo. que e é isso, né? Eu acho que está falando do curso. No começo do ano, ofereci um curso pela Casa Tombada. Acho que o seu também foi agora pela Casa Tombada, né? É. O, e justamente a gente estava falando de como que a gente é imerso numa torrente, né? Uma torrente de histórias, notícias, né? O tempo inteiro que a gente não consegue nem mais sair delas. E a gente se afoga nela, Uhum. né? Então, uma das hipóteses desse curso é que se a gente não parar, se a gente não sentar, se a gente não conversar e decidir o que fazer em conjunto, a gente só se arrefece. De nada adianta a gente contar histórias ou inventar festivais se a gente não for trocar. Isso É. tem a ver com o formato também. Vamos Uhum. falar um pouco sobre o formato, né? Vamos lá, vamos mudar a Vamos, chave, vamos falar do Magno, porquê. você é muito maravilhoso. Fala do formato. O formato, muito bem. A gente ficou pensando assim, vamos fazer ao vivo com as pessoas? Daí a gente falou assim, Lutz, transmissão de jogo de futebol ao vivo dá problema. Programas dominicais da Rede Globo, que tem 30 anos na televisão, ao vivo, dá problema. A gente, com o nosso Wi-Fi aqui residencial, realmente, a gente tem que colocar um pouco nossos limites, né? E a gente pensou que a gente poderia perder, de repente, as conversas por conta da tecnologia. E a gente não queria que isso acontecesse, né? Então, e ao mesmo tempo a gente ficou preocupado, porque se a gente põe só o gravado, a gente perde um pouco da interação, que é uma coisa que faz muita falta nesse modo online para quem é contador de história. Uhum. Então a gente perde um pouco dessa interação. Então a gente resolveu fazer meio que um híbrido. As conversas já estão gravadas, e é isso, a gente não vai dar spoiler, Emily, né? A gente não vai falar Não. nada do que vai um pouquinho assim, né? Um pouquinho assim. Mas eu e Emily entraremos ao vivo. A gente entrará ao vivo, conversará como a gente está conversando aqui, e as coisas e as coisas e as gravações acontecerão. O pedido é que durante a conversa, se cada um tiver um comentário, uma dúvida, uma questão para aqueles que estão falando, e fala, poxa vida, mas pena que não está ao vivo para ele responder, não tem problema, porque nós pensamos nisso também. A gente pensou que vai ter uma pós-conversa. Então, escreve a dúvida, pode ser por lá, pode ser nos nossos perfis pessoais aqui, tanto na Sementeira como no meu aqui no Magnor 84, tudo certo. Escreve e a gente vai passar para as pessoas que conversaram. E elas vão gravar um vídeo respondendo alguma dessas perguntas. Ah, foi legal essa ideia, vai. Cadê os Foi coraçõezinhos? Quero muito coraçõezinhos. maravilhosa. Quero Gente, bota coraçõezinhos. coração aí para Magno, porque foi muito maravilhosa essa ideia, né? De manter uma certa conversa sem correr um mega risco de cair todo mundo e não ter conversa se fosse ao vivo. Então, olha lá os coraçõezinhos para Magno subindo. Estão subindo, gente. Olha aqui, ó. Tem um delay, né? Que bom que eles vêm. Você tem uma hora que você pede, daí não vem, daí você fala, bom, ok também, né, gente? O que é? O coração pode ser mandar uma energia. Eu senti na hora que vocês apertaram e só agora que chegou. Que bom. Funciona. Ô Magno, você acha que você acha que essa conversa, essas conversas assim sobre isso, sobre
o poder das palavras, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, porque eu sempre lembro da minha sogra dizendo pro meu companheiro, não fala isso que as palavras têm poder. Atrai. Isso atrai. Atrai, exatamente, atrai, não pode falar, vira essa boca pra lá. Tem todas A gente faz assim, essas, ó, bate na boca 3 vezes, ou a gente fala tem alguma criança, coisa, tem criança que não fala a palavra capeta. olha, Não fala. Não fala. Fala assim, tipo, daí eu falei, não pode falar capeta, eles bate na. Deu bate na... capeta, daí só pra ficar. Daí eu falei, gente, tem um negócio chamado barbatuque, mas enfim, depois é outra. Que besta. Ou então bate na madeira, né? A gente fala alguma coisa, bate na madeira para isolar aquilo que a gente 3 isola vezes. 3 vezes. Então, fiquei pensando, queria puxar essa conversa assim, perguntar para você de quantas possibilidades, de quantas pontos de vista ou de quantas abordagens a gente poderia falar das palavras. Então, porque a gente traz muito, ou acho que muito, a gente traz muito do contexto das histórias, das narrativas, dos contos tradicionais, da ancestralidade, porque a gente está conectado com isso. Da educação também, né? Os nossos convidados também. Mas eu fico pensando quais outros lugares podem estar falando disso que a gente está falando nesse ciclo, mas de uma outra perspectiva. Eu não sei, estou te perguntando uma coisa que não dá para saber, né? Mas. Não, mas é muito simples. Tem 5 outras possibilidades, Emily. Hum. Tem gente que realmente acreditou que sou muito objetivo e ia falar 5 coisas assim, tipo, naquela Eu pergunta que a Emily acreditei. inventa agora. Quais são, quais são as possibilidades das palavras, né? Sei lá, Emily, mas ó, tem uma, e que a Encomenda Encantada coloca aqui, que é a do O marketing, por marketing. exemplo, que a gente pode pegar os coaches, né? Essa galera toda que movimenta, né? Eu, como estudioso da palavra, eu perco um tempo vendo coaches falando como é que eles movimentam. A, Somos a dois. Jaqueline, a Jaqueline, ai, acho que é Moraes, esqueci o sobrenome da Jaque. A Jaqueline Moraes, ela tem um mestrado que ela pesquisou os discursos dentro das igrejas. Ah lá, Comenda Né? Encantada falou. O marketing, as Aí, religiões. encomenda encantada olha, Será é que é uma grande Jaque? encomenda, né? É o que é uma oração, é claro, né? Essa força, né, dessa palavra, né? Mas tem uma que eu estudo, assim, que eu tenho estudado, né? Acho que talvez lá na pós-graduação da pós, e pensado bastante, que é a força das mídias, né? Da Uhum. imprensa, na verdade. Como é que se constrói, né? Através de uma manchete se constrói uma verdade. Né? E só o fato, né, de ter uma manchete naquele formato com aquela fonte Times, numa tamanho 22, 23, mais ou menos, você coloca aquilo já denota algo que seja verdadeiro. Se a gente for trazer Uhum. para os contadores de histórias, né, em sociedades ancestrais africanas, nós temos os griots, que a boa parte das pessoas já conhece, é popularizado e tal, as griotes, mas também tem o Doma, né, e o Doma, ele é um outro tipo de contador de histórias que, por interdição espiritual, ele é proibido de dizer a mentira. Hum. Então as pessoas confiam, porque é isso, ninguém vai por interdição espiritual. Ninguém vai mentir por causa que você está proibido por forças que não são de sua ordem, entendeu? É outro mecanismo, outro tipo de sociedade. Então as pessoas confiam. A tentativa dos meios de comunicação é ser parecido com isso. Uhum. Né? Você tem slogans, né, de jornais, né? Quer saber? Estadão. Não dá para não ler. Uhum. Quem lê Veja entende os dois lados, né? Veja, os olhos do Brasil. Enfim, são tentativas de dizer que são fontes confiabilíssimas de verdade. E ao conseguir induzir isso, o próprio William Bonner, no Jornal Nacional, tem acho que uns 4 meses, ele falou, nós, os jornalistas, né? E invocou a voz dos nós, jornalistas, como se fosse a voz da grande verdade, né? Tentando fazer uma contraposição ao atual presidente. Mas todo mundo sabe que o discurso é um discurso, né? As verdades são muitas, né? As verdades é para além da verdade ou da mentira, né? É um Uhum. círculo de possibilidades. E eu acho que a imprensa ela traz isso de maneira muito danosa, porque ela também representa interesses econômicos, políticos. Então,
qual que é o interesse mesmo com a verdade, com o bem-estar das pessoas, né? Uhum. Né, dona Alicia? Boa tarde. Vivi, boa tarde, gente. Um montão de gente ficou circulando aqui, eu perdi aqui no raciocínio. Mas respondendo a sua, eu acho que para Encomenda além falou que da chama narração... Liz. Liz, o nome dela. Não é Encomenda Liz? Encantada, é Liz. Ah, Liz, muito melhor, Liz. Eu gosto da Encomenda Encantada. Estou fazendo um merchan aqui para, sei lá, porque sigam a Encomenda Encantada, tem ótimos comentários em lives, mas é a Liz que está por trás da Encomenda Encantada. Isso. Mas eu acho que pensando nisso, né, a gente está trazendo o ciclo das palavras mágicas, acho que talvez nesse prisma grande da contação de histórias, né, da narração de histórias, mas acho que essa pergunta que você faz é ótima, porque as palavras estão em tantos outros lugares, né? Uhum. Acho que os convidados, acho não tenho certeza, porque a gente já assistiu, já participou de todas as conversas. Os convidados, eles trazem prismas diferentes para essas palavras. Uhum. Né? A gente não falou aqui ainda quais são as palavras, né, Emily? Não, você falou encantamentos, mas não entrou muito. Mas antes da gente entrar, eu só que você estava falando, aí eu pensei, falei, é verdade, né? Porque não dá para ser, não dá para ser isento, como eles dizem que são. Isso não existe. Isso não existe. Essa isenção não existe, né? Olha a dica, nosso convidado acabou de entrar. Gente, ele já tá. Dica, amanhã é nós, hein? Dica, é isso. Já esquenta o esquenta de amanhã, é isso. Já. Mas assim, porque nenhuma história ela é inocente, né, Magno? Quando a gente escolhe contar uma história, a gente está deixando de contar muitas outras a respeito de alguma coisa. E essa escolha tem uma frase do Ben Okri que eu gosto muito, que ele fala assim. A gente, mais ou menos, né? Não lembro exatamente, não é uma citação, vou dar uma parafraseada aqui. Mas ele fala que a gente vive mergulhado nesse mar de Era uma Vez, das histórias que o universo conta pra gente e a gente conta pro universo. E essa nossa habilidade, ou essa nossa capacidade de criar histórias, ele diz que talvez seja o princípio mágico e a maior ilusão da nossa existência, ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que dá para a gente uma possibilidade de, através da linguagem, através das palavras, construir os mundos que a gente acredita, a gente também cai na cilada de que aquele mundo que as nossas palavras construíram é o mundo verdadeiro. Ou é o mundo em que todos deveriam viver, ou é o mundo, sei lá o que tem. Então, eu gosto muito dessa ideia, assim, de ser uma magia, mas ao mesmo tempo uma ilusão. Um Isso é poder legal. e ao mesmo tempo uma miragem. Outro ponto que você falou, e a gente sempre vai aumentando ponto no outro, né? Vocês repararam nisso, né? Mas a gente vai falar sobre programação daqui a pouco, né? A gente anota, mas aqui você trouxe um ponto, Emily, que é muito legal, que é isso, né? Desse mundo, né? De a gente viver esse mundo. E viver esse mundo, assim, com seus aspectos positivos, negativos e qualquer outro que seja o entre o positivo e o negativo. O Marcondes Filho, que é um professor da Unicamp, ele falando ainda sobre as notícias, sobre como elas inventam histórias, né? Ele fala que a gente começa a procurar as notícias que têm a ver com as nossas concepções. A gente não está afim de confrontar. A gente só está atrás daquilo que reforça nossas coerências psíquicas. Né? E aí a imprensa, né, as ligas narrativas, elas sabem disso. Né? E elas trabalham com isso de maneira sádica quase, né? Assim, de trazer, de manipular isso, né? Então, é aí que reside o sensacionalismo, né? Quando, né, tantos de críticas que a gente faz a um tipo de governo que a gente não gosta, se alguém tivesse fazendo as mesmas críticas a um governo que a gente gosta, qual que seria a nossa reação? Né? Então, o quanto que a gente vai se fechando. E ao se fechar, como a gente não permite a conversa. E voltando lá ao começo, se a gente não conversa, gente, aí a gente tá fadado a desaparecer. Né? Não tem outro jeito. A gente tem essa habilidade da conversa. Né? A gente tem essa habilidade. Né? A
gente conversa, olha, a Emily aí, né, tá num lugar, eu tô aqui em outro, estamos conversando, né? Uhum. Significa que a gente não discorde. Não, não, na verdade, a gente nem se aprofundou tanto pra gente conseguir discordar, por enquanto tá vivendo só as maravilhas, né, Emily? Né? Só as coisas bonitas, A porque tem lua de coisas bonitas que a mel. gente concorda. É, mas a gente sabe que se a gente colocasse o nome, por exemplo, de ciclo, palavras revolucionárias, que é importante, a gente chama um tipo de público. Quando a gente põe o ciclo palavras mágicas, a gente conversa com outro tipo de público. Então, pensar, né, nas pessoas que vão participar, como que vai participar, foi uma grande dúvida ali no começo. A gente falou, vamos Uhum. chamar escolas, vamos chamar contadores de histórias, vamos chamar a juventude para dar o que falar, para ter o que falar, né? Vamos chamar, quem a gente vai chamar, né? Vamos chamar o André a gente chamou. Né? André tá aí, Bruno tá aí, um monte de convidados estão aí. Ô Magno, eu vim aqui pro quintal por causa dos cachorros e eu não tenho a menor ideia de que horas são. Você vê aí pra mim? Vejo sim. Pra gente não, porque cai muito rápido quando acaba aqui, né? Aí eu não sei. Ah, não, mas agora são 4 horas, a gente pode ficar aqui falando ad eterno. É que eu acho que Agora, a gente não. agora São são 4 4. horas? Jura? Então, a gente pode até chamar mais de uma pessoa, mais 2 pessoas aqui para conversar com a gente. Mentira! Não precisa ser A gente Tereza pode chamar. Cristina para ficar Eu, 4 horas na live? não, o que eu acho que a gente podia no final chamar Encomendas Encantadas pra gente ver como é que ela é. Porque é uma coisa assim, né? O Vamos! que tem por trás de Encomendas Encantadas? Final da live, se vocês estão curiosos para saber quem é a Liz, a vulga Encomenda Encantada, Encomenda que eu não tenho a menor encantada. ideia, tenho a menor ideia do que ela é, do que ela pensa, o que ela vive. Ela vai ser chamada aqui, espero que ela não negue o convite, porque é feio, né? Ô Magno, mas a gente tem quanto tempo? Porque a gente tem um A gente tem compromisso. 15 minutos. A gente tem 15 minutos, tá bom. 15 Então minutos. tá. Porque logo eu tenho que sair. Tem um Uhum. troço aí. Morena me deu uma atribuição. Aí eu tenho que, antes, enfim, um rolê aí. Bora. Mas vamos falar dos convidados? Vamos falar dos convidados. Qual que você quer falar? Você quer falar das apresentações artísticas ou não? A gente vai falar durante a semana ou vamos falar dos convidados lá no... O que vocês aí estão assistindo querem? Vamos, comentem aí, Porque né? a gente já falou dos convidados da apresentação artística, porque a gente já falou do esquenta, né? A gente Que meio vai que ter amanhã, falou quarta e quem é. quinta. A gente já É. falou. Mas da conversa, não. Então vamos falar das conversas. A gente podia chamar alguém que tá aqui, olha eu, já querendo brincar. Se pode chamar mais gente. Como é que fica a tela? Fica 3, fica você em cima ou embaixo e fica dividido, é uma loucura. Ó, o Dica tá aqui, mas não vou chamar porque amanhã tem esquenta com ele. Vou chamar André. André, eu vou te chamar. Será que você topa? Não, André não tá dizendo que você precisa da versão, sei lá o que tem, André. Não sei. Bom, André, O André, bom, sei lá, mas apareceu que enquanto não dá. você, não sei. Se alguém tiver aí que estiver na programação quiser aparecer, apareça, mas a gente pode ir Apareça. contando, né? Vamos contando. A gente vamos contando. Por quê? Por que que a gente vai contando? Porque é contação de histórias. Mas enfim, 4 dias, né? Sexta, sábado, domingo, segunda. A gente pensou na ideia do ciclo, todo ciclo, né? Essa circularidade do ciclo, né? Que começa e finda. Mas a gente queria terminar na segunda, que segunda, tecnicamente, às vezes, as pessoas acham que é um dia de começar, né? Começou a semana. E é isso, né? O ciclo ele não termina, porque a ideia da pausa, das conversas sobre as palavras, é justamente que a gente continue pensando sobre ela e, mais do que pensando, promovendo ações. Porque o que a gente precisa hoje, gente, no mundo, é legal pensar, estudar, fazer uma coisa, legal pra caramba. Mas a gente precisa de ações, né? E acho que é uma das coisas que eu e a Emily também coincidimos nos nossos pensares, né? A gente precisa de ação. Então, são estudos durante 4 dias que a gente gostaria de promover ações. A gente vai voltar depois de novo para apresentar as respostas das pessoas, mas a gente queria que essas conversas promovessem ações, que a gente saísse, né, desse lugar do pensar. A gente pensa bastante, mas tem muita gente já fazendo, então a gente quer se somar, a gente quer movimento. E segunda-feira é dia de movimento, né? Então é isso, né? É dia de abrir, de abertura, né? E a gente, E a aí, gente começa quando termina a semana, né?
no combinado, no acordo cultural, social que a gente tem. Então a gente começa na sexta, quando a semana termina, e termina na segunda, quando, teoricamente, a semana começa. Eu achei tão legal isso. Adorei. Ideia do Magno também. Coraçãozinho, gente. Quero coraçãozinho para Muitos essa ideia também. corações pro Porque, Magno. olha. E aí, vamos por dia? Vamos começar com a sexta. Então, vamos começar com a sexta. Sexta-feira, a gente abre o ciclo com uma conversa sobre a palavra encantamentos. Conversam sobre essa palavra Bia Machado, que ela é uma filósofa da educação e uma pessoa muito generosa, que tem uma escuta muito atenta. E Giselda Perê, conversando com Bia Machado. A Giselda é uma contadora de história educadora, que conta história com uma companhia que eu fiquei, assim, não conhecia o trabalho dela, conhecia o nome dela, mas não conhecia o trabalho dela. Então, fiquei, assim, apaixonada. E Mariana P., que estava por aí, vai fazer... Ela por aí, né? Ela sempre tá por aí, né? A gente podia mudar, né? Não é mediação, né? Ela faz a sala, né? Minha mãe faz... Ai, Ela faz a sala. Ela é faz quem a faz sala. a sala. E Mariana P. faz a sala para a Bia e para a Giselda conversarem sobre essa palavra. E depois, a apresentação artística é com a nossa maravilhosa convidada, a narradora cubana Mirta Portillo. E, olha só, já vou dar um mini spoiler. Não, a apresentação artística de Mirta, gente, não é assim, abala as estruturas. Se é que existem estruturas, elas serão abaladas. Você assistiu inteira, Magno? Não sei se você assistiu inteira, eu assisti. Não, tá aqui, ó. Só de você falar já arrepia de novo. Olha, você fala assim, vamos ouvir umas histórias aqui para relaxar. Não sei se é por aí. Palavras mágicas para ficar encantada, dar uma... Não sei se é por aí, não sei que palavras que eu usaria, mas... E a gente ficou na dúvida, né, de como compor a programação, né? A Mirta é grande admiração, né? Óbvio que todo mundo que participou, mas todo mundo há de concordar que é a mais velha, né? É a palavra, é a mais experiente desse ciclo. E numa das conversas com o Carlos, que também está na participação, que a gente vai falar daqui a pouco dele, há essa tradição de começar com o mais velho. Vamos escutar o mais velho. Então, acho que essa brincadeira também, né, de idas e vindas, né, de como a gente costura esses encontros, né, é tanta coisinha que a gente vai pensando, né, é isso, é uma coxa de retalhos muito bem enredada ali, né. Então, começar com a Mirta também foi um ponto, assim, bem bacana da decisão da gente conversar, de como a gente toma uma decisão, né. Sim, Elô. A Mirta também teve na Casa Tombada, ela também teve numa ação que a gente fez pelo Aió, lá no apartamento da Mari, inclusive. Foi assim, presentes, né? Presente, acho que é uma palavra que pode ser invocada quando a gente vê a Mirta. Sim, ela tá muito feliz. E eu também, e a gente também, né, com a presença dela. E segundo dia, Magno? Segundo dia, sabadão. Sabadão a gente tem a conversa. Essa conversa foi muito interessante. Essa conversa é muito interessante. Como é que foi montado o nome dessa conversa? Vão dizer que é mentira, que é coisa de contador de história. É o Magno, Saci, né? A Emily, tá até tomando chimarrão para disfarçar. Não é. Ó. A gente, ao convidar as pessoas, né, a gente perguntou para as pessoas, né, quais seriam as palavras mágicas para elas. Inclusive, vai virar uma surpresa assim na apresentação, né, um trabalho que o Gabriel fez, assim, enfim. Ficou muito bonito. Tá, muito bonitos. Alguns, acho que a gente devia inscrever ele no Oscar de animação. Sim, tem algo... Ó o spoiler. Ó o spoiler, né? Mas tem algo... Nossa, impressionante. Mas a gente pediu as palavras para esses convidados, né? Para essas palavras, a gente estava pensando assim,
palavras mágicas, né? A gente muito urbana, eu e a Emily. A Emily menos do que eu, porque a Emily tem uma verve aí de quase estar saindo daqui da cidade de São Paulo, né? Ela tá no interior já, daí vai caminhando ali para os interiores. Mas a gente pensou nessa palavra de lá, né? Essa palavra que não é daqui, né? Não é a palavra aqui de São Paulo, porque a gente ganhou o prêmio pelo estado de São Paulo, né? Isso é importante a gente dizer também que foi um recorte, né? Sim. Mas a gente pensou muito nessa palavra de, ó, o Gabriel aí, gente. Daqui a pouco, ó, Gabriel, fica aí, Gabriel, ó. Segue esse menino, gente. Gabriel F. Zart aí, ó. Ó, esse aí, ó, tá gravando aqui, né? Vai ficar na história esse menino aí, ó. Esse menino, ó, Sim. gente. Ó, mas enfim, voltando, daí a gente pensou na palavra de lá. Daí a primeira pessoa que veio na nossa cabeça foi o Carlos Barbosa, porque o Carlos Barbosa a gente conhece, a gente gosta, a gente dá risada junto. Nossa, é uma das pessoas mais incríveis do mundo, gente. Mineiro. Mineiro, mas aquele mineiro, né, que usa a camisa escrito trem, né, ele usa a camisa, ele tem a camisa escrito Y, né, ele é mineiro convicto, né, ele é o mais mineiro dos mineiros, né. E a gente gosta, né, poxa, na vida, né, Emily? A gente gosta muito da companhia do Carlos, Do Carlos. assim, e um contador de história de mão cheia, assim, uma delícia, embora ele se diz narrador. E aí a gente pensou em outra pessoa do lado de lá, que seria a Linete. Né? E a Linete também, a gente, é até difícil de dizer das pessoas, porque são pessoas, vocês vão acompanhem sábado. E para conversar com essas palavras do lado de lá, a gente pensou na Luciana Gomes, que é educadora, que também é contadora de histórias, que é paraibana, que está aqui em São Paulo. Para fazer a Então, sala. para fazer a sala. Agora, imagine o som das palavras que saíram dessa conversa desses três. Sem ninguém Então, saber. acho que... Sem ninguém saber, eles eles trouxeram uma história, compuseram uma história através das 3 palavras que eles escolheram. Exato. E cada um escolheu uma palavra, né? Como eu estava falando lá no começo. Então, daí o Carlos falou que a palavra mágica para ele era diáspora. A Linete falou que era... Qual era da Linete? Raiz. Me lembra? A raiz. Daí falou raiz, diáspora, daí eu até comentei com a Emily, a Lu não tinha mandado ainda a mensagem. Falei, falta a Lu mandar água, né, mar, oceano, né, pensando raiz, a diáspora, daí a Lu vai lá e manda mar. Né, é isso, eles, com as palavras deles, sem se conhecerem, sem se conversarem, Linete e Carlos já se conheciam, mas não tinham conversado a respeito. E aí os três chegaram nessa palavra, né? E nessas palavras que se complementam. E na síntese eles escolheram conversar sobre a palavra pés. Então, no sábado, a gente vai conversar sobre a palavra pés. E em seguida a gente vai ter a apresentação do... Enfim, eu vou fazer a biografia não autorizada desse menino. Ele é educador, compositor, filósofo, músico, violonista de mão cheia. De K.L. Marx, tem um show, um espetáculo, uma obra que ele chama de Memória África, né, que são canções assim que para mim são incríveis. Eu assisti, reassisti, já vi shows, né? São canções também que estão dizendo, ele está lidando com as palavras de um jeito muito interessante e que eu acho que traz uma outra conversa, mesmo sem ter conversado com esses três. Então, o sábado é isso, e encerra sábado à noite, todo mundo espera alguma coisa, com música, né? Com então música. É o show todo Memória África, com Dica, com o Wanderson no baixo e o Sandro na percussão. Então é uma contação de histórias através da música, ou é música contando histórias, né? Enfim, amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais sobre. Sim, amanhã o Dica vem pro Esquenta às 17. Magno, vamos acelerar, senão Morena vai me matar. Domingo, a gente tem uma conversa, que foi a conversa que eu fiz a sala, com muita honra e muita alegria. Inclusive, a gente lembrar de espalhar, se você tem amigos na comunidade surda, pode espalhar o ciclo, que a gente tem acessibilidade em Libras. Então, bora espalhar para os amigos. E foi uma conversa que eu fiz a sala para o André Rosa
que é um amigo queridíssimo. A gente trabalhou junto numa biblioteca. Você não sabia dessa, Magno? Mas eu já trabalhei em Não. biblioteca. Ai, Foi, gente, tá vendo? Tá vendo? E fica trabalhei. demonizando os livros. Nada a ver, ela não faz isso não, gente. Não faz isso não. Olha a calúnia, difamação. Ela edita, Trabalhei, corta, gente. trabalhei na biblioteca da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista. Foi lá que eu conheci o Olha só. André. Lá que eu conheci o André. Olha só. E educador, ator, professor de língua portuguesa, intérprete de Libras. E o Bruno Vital, que também estava por aí, artista das artes plásticas, fotógrafo, faz um trabalho lindo com mapa. Eu sou louca de mapa, né? Adoro mapa, não entendo nada. Eu gosto de mapa, assim, pela estética. E ele é surdo e a gente conversou sobre a palavra metamorfose, que foi a palavra que eles jogaram no meu colo e eu fiquei assim... Tipo... Caraca, essa palavra é muito maravilhosa, porque é uma palavra muito rara. E a gente a gente sai de uma conversa que fala de pé, tipo, uma das coisas mais cotidianas pra gente, que leva a gente para todo lugar, e vai conversar sobre a palavra metamorfose. Tá, estão me ligando. A Morena tá me ligando, vou ter que ir pro compromisso, Morena. coração. Gente, é hora de acabar, assim, que a gente tem 3 minutos, mas a gente tem que falar da segunda ainda. Ah, então E vamos tem que falar da falar da atração segunda. de domingo. Ah, e a E atração de domingo também domingo, entra, Priscila Harder, maravilhosa. Mulheres de Olhos quarta-feira. Grandes. Um espetáculo assim, que aí quarta-feira a gente conversa mais, ela vai estar aqui. Isso. E na segunda-feira, o começo do fim, o fim do começo, não sabemos o que será tudo isso. A gente pensou assim, pô, a gente precisa de alguém que está lidando com as palavras, alguém está lidando com as palavras que seja da concretude das palavras também, sabe? Tipo, de que está colocando a palavra em movimento. E a gente falou, bom, quem sabe assim, a Bel Santos e o Sérgio Vaz. Aí a gente, damos uma risada, depois a gente falou, por que não, né? A Será? gente deu risada, a gente, por que não os dois, né? E assim, nunca tinha visto a conversa dos dois juntos também. Então, a gente começou a operação produção de como falar Produção. com essas pessoas, né, gente? A Bel, imagina, a Bel tipo, responde mensagens super rápido. O Sérgio também, foi super rápido. Né? Teve uma produção incrível, né, da Mari, foi muito bacana todas as conversas. E a gente estava pensando na palavra pedreiro, né? A palavra concreto, a palavra tijolo, né? E aí eles decidiram numa pré-conversa, né? Que a gente deveria ter gravado, porque a pré-conversa já, nossa, gente, quanta coisa aqueles dois juntos. Foi. A conversa é sobre a palavra livros. Escolher a palavra livros. E olha, essa semana, com essa questão de taxação dos livros, eu acho que ali se tem argumentos para nunca mais pensar em taxar livro. Então acho que eu acho que infelizmente a gente está sobre esses ataques e felizmente a gente tem uma boa resposta nesse ciclo. Nem foi a intenção. Mas a gente também não pode dormir de touca, né, gente? Então a gente sabe que vai estar de ataque o tempo todo. Então é isso. Então palavra livros com Bel e Sérgio Vaz, que é qualquer outro tipo de... Enfim, teve choros, né? Teve arrepios, gritos. Se fosse um sarau, estaria gritando. Eu tô fazendo a sala, imagina eu fazendo a sala para esses dois ali. A sala do Magno, gente. Ó, deixa eu falar uma coisa. A apresentação artística que vai encerrar... Eu tô atravessando porque estão me ligando loucamente aqui, Magno. Não, vai. É sexta, vambora. Areta Sadik contando histórias das 3 mães da Itans, né? Ela me ensinou essa palavra, Itans. Que tá a coisa mais linda, assim, essas histórias contadas pela Areta, que também é uma artista maravilhosa e vai estar aqui na quinta, então na quinta-feira a gente conversa mais. Eu queria agradecer muito, Mânigo, muito você, todo mundo que tá aqui. Desculpa, mas eu tenho que ir lá falar com... A produção tá me chamando, tem um compromisso aí, eu preciso ir lá. Gente. E a gente Vamos se fala que eu tenho reunião amanhã. agora também, vambora. Então pronto. Beijo, amor. Bora. Amanhã tem Dica e Magno às 17, por aqui. Olha, gente, vem, hein, vem.
Beijo, obrigada. Beijo, Emily. Até já. Tchau.